Karl Marx, A Guerra Civil na França, Editorial Boitempo, edição 2011. Entrevista de Karl Marx a R. Landor. Nota da tradução. Publicada no jornal The World, de 18 de julho de 1871. A entrevista era precedida das seguintes manchetes e lights. Levanta-se a cortina. Entrevista com Karl Marx, o líder da Internacional. Revolta do trabalho contra o capital. As duas faces da Internacional. Transformação da sociedade. Seu progresso nos Estados Unidos. O que a associação teve a ver com a comuna, etc, etc. Nota da tradução. Está entre as páginas 213 e 220. Londres, 3 de julho de 1871. Pediram-me que descobrisse alguma coisa sobre a Associação Internacional e eu tentei fazê-lo. A tarefa é particularmente difícil agora. Londres é sem dúvida o quartel-general da Associação, mas o povo inglês está assustado e sente o cheiro da Internacional em tudo, assim como Jaime I sentia por toda parte o cheiro da pólvora após a famosa conspiração contra ele. Nota 2 da tradução. O chamado complô da pólvora de 1605 foi um mal-sucedido plano para matar o rei, os lordes e os membros da Câmara dos Comuns em retaliação às leis penais contra os católicos. A precaução da associação aumentou naturalmente com a suspeita do público e os homens que lideram são daqueles que sabem guardar um segredo quando necessário. Contatei 2 de seus dirigentes, conversei com um deles livremente e aqui apresento o conteúdo dessa conversa. Convenci-me de uma coisa: a associação é uma sociedade de autênticos trabalhadores, mas estes são liderados por teóricos sociais e políticos de outra classe. Um dos homens com quem me encontrei, um líder do conselho, permaneceu sentado à sua mesa de trabalho durante a entrevista e interrompia sua conversa comigo de vez em quando para receber alguma reclamação, nada cortês, de um dos muitos pequenos patrões que o empregavam. Ouvi os eloquentes discursos públicos desse mesmo homem, discursos permeados pela energia do ódio às classes dos que se denominavam seus governantes. Só pude compreender tais discursos depois de observar a vida pessoal do orador. Ele devia perceber que tinha cérebro suficiente para organizar um governo operário, mas lá estava ele, obrigado a dedicar a vida à tarefa extremamente revoltante de uma profissão mecânica. Era orgulhoso e sensível, mas tinha de retribuir um resmungo com uma inclinação de cabeça, ou responder com um sorriso a uma ordem que, em uma escala da civilidade, situava-se no mesmo nível do grito com que o caçador chama seu cão. Esse homem ajudou-me a entrar em contato com um dos lados da natureza da Internacional, o da revolta do trabalho contra o capital, do trabalhador que produz contra o intermediário que usufrui. E aqui estava a mão que sabe golpear quando quer, assim como a cabeça que planeja. Creio que vi isso também em minha entrevista com o Dr. Karl Marx. O Dr. Karl Marx é um alemão doutorado em filosofia com um conhecimento de fôlego alemão, derivado tanto da observação do mundo real quanto dos livros. Devo concluir que nunca foi um trabalhador no sentido comum da palavra. Seu ambiente e aparência são os de um bem-sucedido homem da classe média. A sala de visitas a qual fui conduzido na noite da minha entrevista poderia muito bem ser parte da confortável casa de um próspero corretor de valores que estivesse começando a fazer fortuna. Era confortavelmente disposta como um apartamento de um homem de bom gosto e posses, mas sem nada particularmente característico de seu dono. Um luxuoso álbum com paisagens do Reno sobre a mesa, porém dava uma pista de sua nacionalidade. Espiei com cautela dentro de um vaso sobre a mesa de canto à procura de uma pomba. Esperava sentir cheiro do petróleo, mas cheirava a rosas. Retornei em silêncio para o meu assento e melancólico esperei pelo pior. Ele entrou, cumprimentou-me de modo cordial e sentamo-nos frente a frente. Sim, estou tete a tete com a Revolução encarnada, com o verdadeiro fundador e líder da Associação Internacional, com o autor do pronunciamento que dizia ao capital que, se ele lutava contra o trabalho, então deveria estar preparado para ter sua própria casa queimada. Em suma, com o apologista da Comuna de Paris. Lembram-se do busto de Sócrates, o homem que preferiu morrer a professar sua crença nos deuses da época? O homem cuja face começava com um fino perfil na testa e terminava rudemente em um pequeno traço achatado e arrebitado, com um gancho dividido em 2 que formava o nariz?
Visualizem mentalmente esse busto. Pintem a barba de preto com alguns tufos grisalhos aqui e ali. Coloquem essa cabeça sobre um corpo volumoso de estatura mediana e o doutor estará à frente de vocês. Ponham uma mantilha a cobrir a parte superior de seu rosto e estarão na companhia de um conselheiro paroquial nato. Descubram o traço essencial, as imensas sobrancelhas, e vocês saberão imediatamente que estão lidando com a mais formidável de todas as forças individuais compostas. Um sonhador que pensa, um pensador que sonha. Outro senhor acompanhava o Dr. Marx. Creio que também era alemão, apesar de sua grande familiaridade com a nossa língua. Não estou certo disso. Tratava-se de uma testemunha a favor do doutor. Creio que sim. O conselho, ao ouvir falar da entrevista, talvez pedisse ao doutor explicações sobre ela, pois a revolução, acima de tudo, guarda sempre uma suspeita sobre seus agentes. Lá estava, portanto, sua testemunha de defesa. Fui direto ao assunto. O mundo, disse eu, parecia estar às escuras em relação à Internacional, odiando-a muito, porém incapaz de dizer claramente o que odiava. Alguns declaravam ter tateado na escuridão pouco mais do que seus vizinhos, vislumbrado em uma de suas faces uma cabeça de Jano, com um sorriso franco e honesto de trabalhador, e em outra uma careta, assassina e conspiradora. Poderia ele iluminar o mistério em que se encontrava a teoria? O professor riu. Imagino que se divertiu um pouco com a ideia de que sentíamos tanto medo dele. Não há nenhum mistério a solucionar, caro senhor, começou ele, em uma forma muito polida do dialeto de Hans Breitmann. Exceto talvez o mistério da estupidez humana naqueles que perpetuamente ignoram o fato de que nossa associação é uma associação pública e de que os relatórios completos de seus procedimentos são publicados para todos que queiram lê-los. O senhor pode comprar nosso estatuto ou os nossos estatutos por uma ninharia, e um shilling gasto em panfletos o ensinará quase tanto sobre nós quanto nós mesmos sabemos. Landor pergunta: Quase. Talvez sim. Mas o segredo mais importante não estará naquilo que eu não posso conhecer? Para ser bastante franco com o senhor e colocar a questão como ela se apresenta a um observador externo, essa manifestação geral de desprezo pelos senhores pode significar mais do que um simples menosprezo ignorante da multidão. E ainda é pertinente perguntar, mesmo depois do que o senhor me disse, o que é Internacional. Dr. Karl Marx. O senhor só precisa olhar para os indivíduos dos quais ela é composta, os trabalhadores. Landor. Sim, mas o soldado não precisa ser nenhum expoente do aparelho que o coloca em movimento. Conheço alguns dos membros da associação e acredito que eles não são feitos de matéria ou da matéria de que são feitos os conspiradores. Além disso, um segredo compartilhado por milhões de homens não seria em absoluto um segredo? E se eles não passassem de instrumentos nas mãos de um conclave corajoso, e espero que o senhor me perdoe o acréscimo, não muito escrupuloso? Marx. Não há nada que prove isso. Landor. A última insurreição em Paris. Marx. Primeiro, exijo a prova de que tenha havido qualquer tipo de conspiração, de que algum acontecimento não tenha sido o efeito legítimo das circunstâncias do momento, ou, caso uma conspiração seja admitida, exijo as provas da participação da Associação Internacional nela. Landor. A presença no corpo da comuna de tantos membros da associação. Marx. Então ela foi também uma conspiração dos maçons, já que a participação deles não foi nada pequena? Nada pequena. Não me surpreenderia, de fato, se o Papa os culpasse por toda a insurreição. Mas tente outra explicação. A revolta de Paris foi feita pelos trabalhadores de Paris. Os mais capazes dentre os trabalhadores devem necessariamente ter sido seus líderes e administradores. Mas ocorre de os trabalhadores mais capazes serem também membros da Associação Internacional. Porém, a associação como tal não pode, de forma alguma, ser responsabilizada pela ação deles. Landor. O mundo parece ver isso de outra forma. As pessoas falam em instruções secretas de Londres e até em doações em dinheiro. Pode-se afirmar que a alegada transparência dos documentos da associação exclui todas as comunicações secretas? Dr. Marx. Que associação até hoje conduziu seu trabalho sem contar tanto com atividades privadas como públicas?
mas falar em instruções secretas de Londres, assim como de decretos relativos à fé e à moral de algum centro de dominação e intriga papal, é equivocar-se totalmente sobre a natureza da Internacional. Isso implicaria uma forma centralizada de governo da Internacional, ao passo que sua forma efetiva é intencionalmente aquela que oferece o maior espaço possível para a independência e energias locais. Na verdade, a Internacional não é propriedade de modo algum, ou não é propriamente de modo algum um governo para as classes trabalhadoras. Ela é um instrumento de união, não uma força controladora. Landor. E de união para qual finalidade? Dr. Marx. A emancipação econômica da classe trabalhadora por meio da conquista do poder político. O uso desse poder político para atingir fins sociais. É necessário, assim, que nossas metas sejam abrangentes para que incluam todas as atividades da classe trabalhadora. Configurá-las como um caráter particular seria adaptá-las às necessidades de apenas uma seção, apenas uma nação de trabalhadores. Mas como seria possível pedir que todos os homens se unissem para atingir os objetivos de uns poucos? Se o fizesse, a associação poderia ou perderia o título de internacional. A associação não dita a forma dos movimentos políticos, apenas exige um compromisso no que diz respeito aos seus fins. Ela é uma rede de sociedades afiliadas, espalhadas por pacto particular por todo o mundo do trabalho. Em cada parte do mundo, apresenta-se um aspecto particular do problema, e os trabalhadores locais tratam desse aspecto à sua própria maneira. As uniões de trabalhadores não podem ser absolutamente idênticas, em seus mínimos detalhes. Em Newcastle e em Barcelona, em Londres e em Berlim. Na Inglaterra, por exemplo, o caminho para a demonstração de poder político está aberto à classe trabalhadora. A insurreição seria uma loucura, enquanto a agitação pacífica serviria aos fins de modo mais rápido e certo. Na França, uma centena de leis de repressão e um antagonismo mortal entre as classes parecem necessitar de uma solução violenta da guerra social. A escolha dessa solução é um assunto das classes trabalhadoras daquele país. A Internacional não tem a pretensão de dar ordem sobre o assunto, e quando muito limita-se a dar conselhos, mas para cada movimento ela manifesta a sua solidariedade e presta ajuda dentro dos limites designados por suas próprias leis. Landor. E qual a natureza dessa ajuda? Dr. Marx. Por exemplo, uma das formas mais comuns do movimento pela emancipação é a greve. Antes, quando havia uma greve em um país, ela era derrotada pela importação de trabalhadores de outros países. A Internacional quase acabou com essa prática. Ela recebe informações sobre a greve ainda em estado de planejamento, espalha essa informação entre seus membros, os quais prontamente decidem que a sede do movimento é para eles um lugar proibido. Assim, os patrões são deixados sozinhos para ajustar contas com seus homens. Na maioria dos casos, esses homens não necessitam de nenhum outro auxílio além desse. Suas próprias contribuições ou aquelas das sociedades a que estão diretamente filiados garantem-lhes os fundos necessários para sua manutenção. Mas, caso a pressão sobre eles se torne muito grande e a associação aprove a greve, então suas necessidades são supridas pelos fundos comuns. Com tais métodos, uma greve dos trabalhadores da indústria de charutos de Barcelona saiu-se recentemente vitoriosa, mas a associação não tem qualquer interesse em greves, embora as apoie sob certas condições. Ela não pode, em sentido pecuniário, ganhar nada com essas greves, mas pode facilmente perder. Resumamos em poucas palavras: as classes trabalhadoras permanecem pobres em meio ao aumento da riqueza, esfarrapadas em meio ao aumento do luxo. Sua privação material atrofia sua estatura moral, bem como sua estatura física. Elas não podem depender de outrem para uma solução. Assim, resolver seu próprio problema tornou-se para elas uma necessidade imperativa. São elas que devem rever as relações entre elas mesmas, os capitalistas e os proprietários de terras. E isso significa que precisam transformar a sociedade. Esse é o objetivo geral de qualquer organização de trabalhadores, ligas rurais e trabalhistas, sociedades comerciais e recreativas, produção e venda. Cooperativas não são senão meios para atingir esse fim. Estabelecer uma solidariedade perfeita entre estas organizações é a função da Associação Internacional. Sua influência está começando a ser sentida em toda parte. 2 jornais difundem seus pontos de vista na Espanha, 3 na Alemanha, o mesmo número na Áustria e na Holanda, 6 na Bélgica e 6 na Suíça. E agora que lhe expliquei o que é a Internacional, talvez o senhor esteja apto a formar sua própria opinião a respeito de nossas supostas conspirações. Landor, creio que não entendi muito bem. Dr. Marx, o senhor não vê que a velha sociedade
para ter a vantagem de combater a Internacional em seu próprio terreno, com suas próprias armas de discussão e associação, é obrigada a recorrer à fraude de lançar contra ela uma acusação de conspiração? London. Mas a polícia francesa declara estar em condições de provar a cumplicidade da associação nos últimos acontecimentos, para não falar nos que precederam. Marx. Diremos algumas palavras sobre aqueles incidentes, se o Senhor nos permite, porque elas servirão para melhor atestar a gravidade de todas as acusações de conspiração levantadas contra a Internacional. O Senhor deve se lembrar da penúltima conspiração. Um plebiscito havia sido anunciado. Sabia-se que muitos eleitores estavam hesitantes. Eles não tinham mais uma ideia clara do valor do governo imperial, passado a desacreditar dos perigos ameaçadores da sociedade, dos quais aquele governo os tinha supostamente salvo. Era necessário um novo bicho-papão, Bourbeur. A polícia encarregou-se de encontrar um. Como odiava todas as associações dos trabalhadores, ela queria naturalmente dar uma lição na Internacional. Uma feliz ideia inspirou-a. E se escolhessem a Internacional como seu bicho-papão, e assim, em um só golpe, desacreditassem a associação e prestassem um favor à causa imperial, daquela feliz ideia surgiu a ridícula conspiração contra a vida do imperador. Como se nós quiséssemos matar o pobre velho. Prenderam os líderes da Internacional, fabricaram provas, prepararam o caso para levar a julgamento e, nesse meio tempo, fizeram seu plebiscito. Mas era muito óbvio que a comédia encenada não passava de uma grande e grosseira farsa. A Europa inteligente que assistia ao espetáculo não foi enganada em nenhum momento quanto ao seu caráter. E só os eleitores camponeses franceses foram ludibriados. Seus jornais ingleses noticiaram o início do miserável incidente, mas esqueceram de noticiar o fim. Os juízes franceses, admitindo a existência da conspiração, foram obrigados por cortesia oficial a declarar não haver nada a indicar a cumplicidade da Internacional. Acredite, a segunda conspiração foi igual à primeira. O funcionário do governo francês está novamente em ação. Ele é chamado a prestar contas pelo maior movimento civil que o mundo já viu. Uma centena de sinais dos tempos deve apontar para a explicação certa. O aumento da consciência entre os trabalhadores, do luxo e da incompetência entre seus governantes, o processo histórico que continua a se dar de transferência final do poder de uma classe para o povo e a aparente conveniência da hora, do lugar e das circunstâncias para o grande movimento de emancipação. Mas, para que visse isso tudo, o funcionário precisaria ser um filósofo, e ele é apenas um mouchard, ou informante. Por sua natureza, portanto, ele acabou por recorrer à explicação adequada a um mouchard, uma conspiração. Sua velha pasta de documentos forjados fornecerá as provas, e desta feita a Europa, em seu pânico, cairá no conto. London. É difícil para a Europa não ter essa impressão quando vê todos os jornais franceses a espalhar a notícia. Marx. Todos os jornais franceses? Todos os jornais franceses. Veja aqui está um deles. Pegando um exemplar do La Situation, julgue o senhor mesmo o valor das provas que em relação aos fatos. Leia. O Dr. Karl Marx, da Internacional, foi preso na Bélgica quando tentava ir para a França. A polícia de Londres observa há muito tempo a associação a que ele está ligado e atualmente está tomando providências para sua supressão. 2 frases e 2 mentiras. O senhor pode testar a veracidade da história pela evidência de seus próprios sentidos. Como vê, em vez de estar preso na Bélgica, estou em casa na Inglaterra. O senhor também deve saber que a polícia na Inglaterra tem tão poucos poderes para interferir na Associação Internacional quanto a sociedade para interferir na polícia. Contudo, o que é pior nisso tudo é que essa notícia continuará a se espalhar pela imprensa continental sem um desmentido e continuaria a se espalhar mesmo se, de onde estou, eu comunicasse a verdade a todos os jornais da Europa. London. O senhor tentou contradizer muitas dessas falsas notícias? Marx. Assim fiz, até que me cansei desse trabalho. Para lhe mostrar o grande desleixo com que tais notícias são confeccionadas, posso mencionar que uma delas, vi Félix Pyat ser dito um membro da Internacional. London. E ele não é? Dr. Marx. A associação não conseguiria encontrar espaço para um homem tão louco. Certa vez ele foi atrevido o suficiente para publicar uma declaração ousada em nosso nome, mas ela foi imediatamente desmentida, embora, como não poderia deixar de ser, a imprensa tenha ignorado o desmentido. London. E Manzini é membro da sua associação? Marx. Rindo. Não teríamos feito grande progresso se não tivéssemos ido muito além dos limites de suas ideias. London. O senhor me surpreende. Pensei que ele representasse as ideias mais avançadas. Marx.
Ele não representa nada além da velha ideia de uma república de classe média. Não buscamos nenhuma parceria com a classe média. Ele está tão atrasado em relação ao movimento moderno quanto os professores alemães que, entretanto, ainda são considerados na Europa como os apóstolos do democratismo, culto do futuro. Eles já o foram uma vez, talvez antes de 1848, quando a classe média alemã, em seu sentido inglês, ainda não atingira pleno desenvolvimento. Agora, porém, eles se bandearam em peso para a reação, e o proletariado não os conhece mais. Landor. Algumas pessoas acreditam ter visto sinais de um elemento positivista na sua organização. Marx. Nada disso. Temos positivistas entre nós, e há positivistas com quem trabalhamos, embora não pertençam à organização. Mas isso não se dá em virtude de sua filosofia, que não tem nada a ver com o governo popular, tal como nós o entendemos e que busca apenas pôr uma nova hierarquia no lugar da antiga. Landor. Parece-me então que os líderes do novo movimento internacional tiveram de criar não só uma associação, mas uma filosofia. Marx. Exatamente. Seria muito improvável, por exemplo, que esperássemos progredir em nossa guerra contra o capital se derivássemos nossas táticas, digamos, da economia política de Mill. Ele traçou um tipo de relação entre trabalho e capital. Esperamos demonstrar que é possível estabelecer outra relação. Landor. E no que concerne a religião? Marx. Sobre esse ponto, não posso falar em nome da associação. Eu, pessoalmente, sou ateu. E é surpreendente, sem dúvida, ouvir tal confissão na Inglaterra, mas dá algum conforto saber que ela não precisa ser sussurrada na Alemanha ou na França. Landor. E apesar disso, o senhor estabeleceu seu quartel-general neste país? Marx. Por razões óbvias. O direito à associação aqui é algo estabelecido. Ele existe, de fato, na Alemanha, mas é cercado por inúmeras dificuldades. Na França, por muitos anos, ele não existiu de forma alguma. Landor. E os Estados Unidos? Marx. No presente momento, os principais centros de nossas atividades estão entre as velhas sociedades da Europa. Muitas circunstâncias têm até agora evitado que o problema do trabalho assuma uma importância preponderante nos Estados Unidos. Mas elas estão desaparecendo rapidamente, e o problema está assumindo o primeiro plano com o crescimento, tal como na Europa, de uma classe trabalhadora distinta do restante da comunidade e divorciada do capital. Landor. Tudo indica que neste país a solução tão esperada, seja ela qual for, será obtida sem os meios violentos da Revolução. O sistema inglês de mobilização, que usa de comícios e imprensa até que as minorias se convertam em maiorias, parece ser um sinal auspicioso. Marx. Não sou tão otimista quanto o senhor nesse ponto. A classe média inglesa sempre se mostrou disposta a aceitar o veredito da maioria porque dispôs, até então, do monopólio do poder do voto. Mas, creia-me, basta que ela seja derrotada em uma votação sobre algum assunto que considere vital e veremos aqui uma nova guerra de proprietários de escravos. Eis aqui, tão bem quanto posso recordá-los, os principais pontos de minha conversa com esse homem notável. Deixo que os senhores tirem suas próprias conclusões. O que quer que seja dito a favor ou contra a probabilidade de ele ser cúmplice do movimento da Comuna, podemos estar certos de que o mundo civilizado tem na Associação Internacional um novo poder em seu seio, com o qual terá em breve de ajustar contas, para o bem ou para o mal. Fim da entrevista. No próximo vídeo leremos a cronologia da Comuna de Paris, que está entre as páginas 221 e 227. Obrigada pela companhia e até lá.